Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra, uma alegria que Deus possa falar ao teu coração nessa tarde, que Deus possa entregar o recado, aquilo que Ele tem para falar ao teu coração nessa tarde, que você possa ser edificado por essa palavra, edificado por esse ensinamento. Que Deus lhe abençoe grandemente. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra, é sempre uma alegria estar aqui, tirar esse tempo para nós conversarmos e falarmos sobre a palavra de Deus, essa palavra que é poderosa, essa palavra que nos transforma, nos edifica, nos fortalece, nos alegra, nos exorta. Essa palavra é de fundamental importância para a vida de todo ser humano, né? E hoje estamos aqui justamente para meditar sobre essa palavra, que é de suma importância para as nossas vidas, para que nós possamos conhecer esse Deus poderoso e grandioso, esse Deus tão imenso, tão grandioso, que nem o céu dos céus podem conter a sua glória. É sobre esse Deus que nós vamos falar, sobre a sua palavra, para que você possa aumentar a sua intimidade com Deus. Que Deus possa lhe abençoar nessa tarde, derramar da sua graça sobre a sua vida, para que você possa ser edificado através desse recado do céu para a sua vida, né? Hoje nós vamos falar sobre o privilégio de ser filho, tá? É uma palavra que vai nos trazer alegria e a certeza de que realmente somos filhos de Deus, amém? Então você que não é filho, você que não se considera filho de Deus, esse recado é para você, essa mensagem é para você, tá bom? Então vamos lá, hoje é quarta-feira, deixa eu dar o meu recadinho aqui. Hoje é quarta-feira e nós temos na Congregação Nova Aliança Escola Bíblica Dominical e você é o nosso convidado. Peraí, mas Escola Bíblica não é no domingo? Sim, só que nós não estamos realizando no domingo, né? Como tem poucas turmas a participar da programação, ela está sendo realizada na quarta-feira à noite e você é o nosso convidado todo especial hoje. A nossa lição vai falar sobre a fragilidade humana e a soberania divina, tá bom? Nós estamos tomando grandes lições sobre a vida de Jó e hoje nós vamos ver a lição de número 11, que vai falar sobre a teologia de Eliú. E aí a gente vai aprender um pouco mais sobre esse Deus, sobre a palavra de Deus e aprender um pouco mais também com aquilo que aconteceu na vida de Jó. E é uma bênção essa lição, está sendo uma bênção essa lição e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Hoje tem um grande aprendizado. A Congregação Nova Aliança, que fica na Vila Cruzeiro, Rua 11, esquina com a 40, e você está convidado a participar conosco dessa grandiosa programação, Escola Bíblica, tá bom? Você é o nosso convidado todo especial. Então, como nós falamos hoje, nós vamos falar sobre o privilégio de ser filho. É sobre esse tema que nós vamos estar falando, que nós vamos estar conversando nessa tarde, que você possa ter disponibilidade para acompanhar toda a mensagem. Espero que não dê nenhum probleminha aí com a nossa internet, né? E espero que dê tudo certo e essa mensagem possa chegar ao teu coração e você ser edificado por essa mensagem. Mando já um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando, que Deus abençoe vocês grandiosamente, tá bom? Um abraço para todos que sempre acompanham, o Rafael que já está ligado pelo Face, a Sandro Sobrinho, tem a Ana Paula, tem sempre uma galera que está acompanhando aqui. Um abraço para você, poderoso para você, um abraço forte para você, que Deus lhe abençoe, tá? E não deixe de compartilhar, né? Compartilhe, você que quer ouvir outras mensagens da Palavra do Senhor, vai no nosso Facebook, moisés.júnior, na nossa fanpage, @evmoisésmarques, no YouTube também, @evmoisésmarques, no Instagram, né? Moisés_Júnior22, e aí você acompanha toda a programação, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje? Então, o nosso tema de hoje é privilégio de ser filho, né? É sobre isso que nós vamos falar e a gente já vai para o nosso tema. A palavra que nós vamos utilizar como base, né, para essa meditação encontra-se na primeira epístola de João, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e versículo 3. Ontem nós estivemos ali no culto de oração e ensino da palavra do Senhor e o nosso pastor fez menção dessa leitura e nós estamos aqui hoje para ministrar sobre essa palavra, tá bom? Uma palavra importante para a sua vida. Então vamos lá. Primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém? E hoje o Senhor colocou no meu coração justamente para vir trazer essa boa notícia, essa grande notícia e te lembrar dos privilégios de ser filho de Deus, dos privilégios de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus justamente na sua vida cristã. E João, ele começa esse capítulo justamente nos lembrando esse privilégio, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. É interessante que Crisóstomo, ele em um seu sermão sobre a maneira de educar os filhos, um sermão onde ele aconselha os pais, ele vai dizer justamente para os pais: olha, vocês devem colocar nomes de grandes homens, grandes mulheres da palavra do Senhor, e está lembrando eles a história, contando eles a história, para que quando ele cresça, ele entenda, ele utilize aquele nome como inspiração para a sua vida, quando ele chegar na juventude, na sua mocidade, e ele vai tomar aquilo como norma para seguir e para conduzir a sua vida. Dessa mesma forma é a vida do cristão, dessa mesma forma é a vida daquele que optou e escolheu por ser filho de Deus, por se colocar diante da presença do Pai e andar segundo os conselhos do Pai. Levar o nome da família de Deus é algo que mantém o homem nos passos corretos, no caminho reto aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, e nos ajuda a permanecer nesse caminho. Mas como já dizia João, nós não somos meramente chamados filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós não temos simplesmente o nome, mas também a realidade. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12 e 11, a palavra do Senhor vai dizer: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O chegar a ser filho de Deus, ele é um dom, ele é um presente, é um presente que Deus nos dá a cada um, porque nós, como natureza, por natureza, nós somos criatura de Deus, porque foi Deus que nos criou, foi Deus que Deus que é o nosso Criador, mas pela graça, Deus nos dá a oportunidade de sermos seu filho. O termo paternidade, ele descreve justamente, por um lado, essa relação de pai como o responsável pela existência física do filho, o progenitor, aquele que fez, né, aquele que gerou o seu filho, mas por outro lado, vai descrever uma intimidade, algo amoroso, um relacionamento amoroso que continua com uma comunhão entre pai e filho, e esse relacionamento ele vai amadurecendo e vai estreitando esses laços dia após dia. No primeiro sentido, como somente progenitor, somente aquele que gera, todas as pessoas, todos os homens, eles são filhos de Deus. Mas no segundo aspecto, na questão do relacionamento, só são filhos quando Deus se aproxima deles em sua graça. E aí a existência do relacionamento. Há duas imagens na palavra de Deus que falam justamente dessa paternidade. Uma no Antigo Testamento e a outra no Novo Testamento, onde vai explicar justamente esse grau de parentesco, esse relacionamento íntimo, esse relacionamento de sermos filhos de Deus. No Antigo Testamento aparece a ideia de aliança, ou seja, Deus, por iniciativa própria, escolheu um povo para ser seu, escolheu uma nação para ser seu e fazer daquela nação sua. E esse relacionamento, essa aliança com a nação de Israel, ela se mantinha através da obediência à palavra de Deus, através da obediência à lei que o próprio Deus entregava àquela nação, e justamente esse relacionamento, esse grau de relacionamento entre a nação de Israel e Deus dependia justamente dessa aliança, da obediência que a nação declarava a Deus e justamente do cumprimento e obediência da sua lei. Só que no Novo Testamento existe a ideia de adoção, como Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, os versículos 14 a 17, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor,
mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamam Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É a ideia que, mediante esse ato de adoção por parte de Deus, o cristão agora entra na família de Deus. Sua entrada nessa família é um ato de dom de Deus, é um ato da misericórdia de Deus ou da graça estendida a todos aqueles que receberam esse chamado, que receberam esse privilégio como um agrado, como uma alegria dentro do coração. E nos faz lembrar que nós somos filhos de Deus no sentido justamente desse relacionamento, no sentido de ter essa intimidade, esse amor mediante esse ato inicial da graça de Deus, a resposta própria dos nossos corações. É se colocar diante de Deus como um privilégio de ser filho, de ser considerado filho, e justamente não aquele filho cumprir por obrigação essa paternidade. Alguém que gerou e agora eu sou obrigado. Não, mas filhos que buscam um relacionamento, que buscam estreitar esse relacionamento íntimo com o Pai, conhecer o Pai, viver nos cuidados do Pai, na orientação do Pai, na condução do Pai. É fazer aquilo que o Pai pede, fazer aquilo que o Pai ensina e que o Pai orienta. Uma certa vez Jesus estava ensinando as pessoas, a uma grande multidão, está lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46, e chega a mãe e os irmãos do Senhor Jesus e ficam do lado de fora, e alguém vai diante do Senhor Jesus e fala: olha, Jesus, a tua família, a tua mãe e os seus irmãos estão ali fora e querem falar contigo. Aí o Senhor Jesus vai perguntar para essa pessoa: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? A resposta do Senhor Jesus, a própria resposta do Senhor Jesus ele aponta para os discípulos e fala: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ser filho de Deus é justamente ter esse relacionamento, é ter um relacionamento íntimo com o Pai, aumentando a cada dia, a cada situação, a cada vivência do nosso dia a dia, uma nova, demonstrando diante dele uma nova confiança, aumentando a confiança, aumentando a fidelidade, aumentando a obediência, o amor, o respeito para com esse Pai que é misericordioso conosco. E principalmente, buscar a cada dia parecer com esse Pai. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É interessante porque o meu pai Moisés, ele tinha uma brincadeira que ele falava e conversava com a gente, que era assim: uma pessoa, um homem, tinha um filho, nascia um filho daquele homem, e ele ficava questionando: não é filho dele não, é filho de outro, não foi ele que fez não, é filho de outro, não foi ele não. E aí a gente falava: pai, mas parece, pai, mas foi ele que fez. Aí ele dava um nome de um pássaro, ele falava assim: não, isso aí é jacamim. Jacamim, ele conta a história que jacamim é um passarinho que, quando alguém coloca um outro passarinho coloca os ovos no ninho, esse passarinho jacamim vai lá e choca os ovos, vai lá, mesmo não sendo dele, vai lá e cuida dos ovos. E meu pai falava desse jeito: não, ele é jacamim, ele está só cuidando, ele está só criando. Aí a gente falava para meu pai assim: olha, mas pai, ele parece muito com ele, é a cara dele. Aí o pai falava: não, sabe o que é? É a convivência, é o ato dele estar lá convivendo, faz com que ele se pareça. E isso era uma brincadeira que meu pai dizia, meu pai falava, mas que nós olhamos por um lado espiritual, isso é uma grande verdade para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque meu pai dizia que a convivência com aquela convivência daquela criança com aquele homem fazia se tornar parecido, e é assim que nós devemos ser na nossa vida espiritual. É assim que nós devemos ser na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã.
É de nós convivermos tanto com o nosso Deus poderoso, com o nosso Pai, a ponto de essa convivência nos tornar semelhante a Ele, nos tornar parecido com Ele. É de buscar esse relacionamento, conhecer esse Deus, estar a cada dia com Ele e nós buscarmos a aparência dEle, buscarmos ser semelhante a Ele. Nós temos um Pai que nos gerou, mas para nós sermos verdadeiramente filhos e herdeiros de todas as promessas que esse Pai colocou sobre a nossa vida, nós devemos nos parecer com Ele, nós devemos ouvir os seus conselhos, ouvir os seus ensinamentos, nós devemos andar segundo a palavra, porque é o conselho para as nossas vidas. É buscar esse relacionamento. É ter esse Pai não só porque Ele nos gerou, mas Ele busca um relacionamento porque nós servimos um Deus de relacionamento. E você tem um grande privilégio, o privilégio de ser considerado filhos de Deus, e não somente criatura de Deus, mas filhos de Deus. Porque Ele não somente te gerou desde o ventre da sua mãe, mas também Ele busca a cada dia um relacionamento. Ele busca essa intimidade de pai com filho. Ele busca se relacionar com você. E isso é o grande privilégio que nós temos. Sermos considerados filhos de Deus. E quem é filho também é herdeiro. Quem é filho também recebe as promessas. Que você possa entender que ser filho de Deus não é somente uma nomenclatura, mas é uma verdade para a sua vida que se concretiza quando você ouve os conselhos do Pai e anda segundo a vontade do Pai para a sua vida. Sabe por quê? Porque esse Deus, esse Pai que te ama de uma forma incondicional, uma forma tão grande, Ele também quer te conduzir, Ele também quer te dar conselhos, Ele também quer te mostrar o caminho, para que você verdadeiramente possa ser o filho. Não só de palavras, mas de ação, de atitudes e principalmente de relacionamento. Há 3 fatores que contribuem para nós sermos semelhantes a esse Pai, para nós nos colocarmos na presença desse Pai. É a nossa entrega a Deus, a nossa libertação do pecado e o nosso crescimento espiritual. O primeiro tópico, que é justamente a nossa entrega a Deus, é justamente nós nos tornarmos mais semelhantes nesse ato de entregar-se por completo a Deus. Como diz lá em Romanos 12, 1 e 2, diz que a nossa adoração envolve toda a nossa autodedicação total a Deus, oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo e a nossa mente renovada e transformada diante de Deus. Ser semelhante a esse Pai, tornar-se semelhante a Cristo, semelhante ao nosso Senhor, é o resultado da libertação do pecado. Já que vivemos uma nova vida sem pecado, quanto mais nós consideramos mortos para o pecado, mais nós vivemos uma natureza pura, santa, como o próprio Senhor nos diz: sejais santos porque eu sou santo. Ao nos oferecermos a Deus, o pecado já não faz parte mais da nossa mente nem da nossa vida, porque nós somos claramente identificados com Cristo, como está lá em Romanos 3, de 1 a 14. O terceiro e último aspecto, ele está relacionado com o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento enquanto cristão. Logo, quando nós somos salvos, nós somos imaturos em sabedoria, conhecimento, experiência, em graça, experiências da graça e do amor de Deus. Mas então nós crescemos, a cada dia nós estamos nos relacionando com esse Pai, e nós estamos crescendo a cada dia, juntinho com esse Pai. E esse relacionamento e esse crescimento, ele vem justamente quando nós buscamos o seu conhecimento, quando nós buscamos os seus conselhos, quando nós buscamos o seu direcionamento. Aí nós nos tornamos cada vez mais semelhante com Cristo, mais semelhante com o nosso Pai, como a palavra do Senhor diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como para toda a eternidade. Que o Senhor possa nos fazer crescer na graça e aumentar o nosso amor para com Ele e o nosso amor para com todos. Que você possa entender esses 3 fatores que contribuem você a ser semelhante a Deus, semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, e você buscar a cada dia estar na presença do Pai.
Eu sei que talvez você se distanciou. Eu sei que talvez você está distante dos ensinos, conselhos e orientações desse Pai. Eu sei que Ele te deu o privilégio de ser filho de Deus, mas mesmo com esse privilégio, você toma isso como insignificante para a sua vida, se desfez da herança, se desfez da paternidade. Talvez como um filho pródigo, assim como o filho pródigo que pediu a sua herança e foi para um lugar distante. Mas deixa eu te falar, esse Deus que é o teu Pai Celestial, que o mundo não conheceu e também por isso você não é conhecido pelo mundo. Porque se o mundo não conheceu o seu Pai, não conhece você também que é filho. Talvez você está distante desse Pai tão amoroso, tão grandioso. Talvez hoje você para e começa a refletir o quanto era bom estar na casa do Pai, o quanto era bom ser considerado filho de Deus e co-herdeiro da herança em Cristo Jesus. Mas deixa eu te falar uma verdade para a sua vida. Esse privilégio de ser filho ainda está aberto. Esse privilégio de ser filho ainda está disposto a todos aqueles que ouvem os seus ensinamentos e os seus conselhos e agora entende, como o filho pródigo entendeu, caiu em si e percebeu que fora da casa do Pai, fora da presença do Pai, não tinha nada que lhe agradava. Era simplesmente alegrias passageiras, alegrias momentâneas, e a alegria verdadeira ele só tinha quando estava na casa do Pai. Hoje é uma oportunidade para você voltar para a casa do Pai. Hoje é uma oportunidade de você fazer parte novamente da herança, de ser filho, ser considerado filho de Deus e ter o privilégio de ser filho de Deus, não só pelo nome, mas pela atitude, pela prática, pelo viver, pelo experimentar os cuidados e provisão do Pai. Esse privilégio ainda está aberto a você. Essa oportunidade ainda está disponível para você. O privilégio de ser filho de Deus. O privilégio de ser herdeiro de um reino. O reino de Deus. Que você possa, assim como o filho pródigo, cair em si. E se você se considera filho, que você também possa cair em si e entender que ser filho de Deus não é somente uma nomenclatura, mas é uma vida destinada ao Pai. É uma vida direcionada aos conselhos e ensinamentos do Pai. Ser filho não é somente o nome, é buscar intimidade, é buscar relacionamento, é buscar experiências, conhecimento que vem do céu, que vem desse Pai que te ama. Que Deus possa te abençoar com essa mensagem nessa tarde. E você possa sentir no teu coração a alegria de ser filho de Deus. Talvez o teu pai biológico, talvez nem te registrou, nem te considera como filho, nem te ama como filho, nem te vê como filho. Ei, mas deixa eu te falar uma verdade. Existe um Pai celestial, aleluia, que te vê como filho, que te ama como filho, que cuida de você como filho. Não se preocupe com aquilo que seu pai biológico faça, porque aquilo que o teu Pai celestial tem guardado para você, talvez não nessa vida, mas Ele tem guardado para você na eternidade, é muito maior do que um pai poderia te dar aqui nessa terra. É muito mais grandioso do que tudo aquilo que um pai poderia te proporcionar. Que você possa entender e se colocar na posição de filhos de Deus. Porque quem é filho busca intimidade. Quem é filho obedece. Quem é filho busca estar perto do Pai. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa tarde com essa mensagem. E eu gostaria de orar com você. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, nós te glorificamos nessa tarde pela tua santa palavra. Senhor, que essa palavra possa trazer alegria ao nosso coração, de entendermos que somos filhos de Deus, que temos um Pai celestial, que é dono de tudo, que é dono do ouro, que é dono da prata, que tem todo o controle na palma das suas mãos.
que você possa sentir essa alegria. Senhor, abençoa cada vida, abençoe cada família, cada lar que está ouvindo essa mensagem. Que eles possam se colocar na posição de filho e entender que são filhos. Possam obedecer o Pai, se colocar diante do Pai e ouvir os conselhos e ensinamentos que o Pai tem para a nossa vida. Senhor, abençoa cada vida, abençoa cada lar, muda o entendimento e compreensão sobre essa verdade de ser considerado filho de Deus. É isso que nós te pedimos e por fé nós já te agradecemos por tudo que o Senhor fez, o Senhor faz e continuará fazendo em nossas vidas e família. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar com essa mensagem, com esse recado, que você possa ser edificado por essa palavra. Amanhã a gente está novamente aqui com mais programa Intimidade com Deus. Amanhã tem amanhã é momento da oração, tá bom? Amanhã, quinta-feira, é momento da oração e eu te aguardo aqui para a gente estar orando junto. Vamos marcar esse encontro aí amanhã ao meio-dia pelo Facebook, pelo Instagram, para a gente falar do amor de Deus. Amanhã estaremos orando, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando, pelo Instagram, Massa Bretas, Galvão, um beijo para minha mãe, para a Rebeca que está acompanhando, e um abraço para todos os nossos amigos do Facebook, que Deus abençoe vocês grandemente, Rafael, Sandra Sobrinho, meu tio Miro que está acompanhando, que Deus abençoe o senhor tio Miro, um ótimo final de ano, que Deus abençoe sua vida, sua família, e o senhor possa entender que o senhor é filho e herdeiro de uma grande promessa, tá bom? Ser filho de Deus, amém? Deus abençoe a todos e amanhã a gente retorna. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.